Chegou a hora da gente fazer uma revisão sobre BIOS, sobre o assunto da aula anterior. Se você ainda não assistiu às aulas do Clica Ali Questões de Concurso, dá uma olhadinha aqui, vou deixar o playlist aqui para você fazer um preparatório de informática que realmente valha a pena para você passar no seu concurso público. Gente, a gente fez uma aula sobre o BIOS, sobre um tipo de software, de programa, né, de sistema básico do computador que fica dentro de uma memória chamada CMOS. Então vamos lá, vamos dar uma olhada então. Quais questões caem de BIOS, em quais concursos? Será que cai para gente administrativa? Será que eu preciso realmente estudar isso? Dá uma olhada aqui, eu vou mostrar para você no que concursos, onde a gente consegue fazer um filtro. Então eu apliquei aqui um filtro, ainda não resolvi as questões. Então tem aqui BIOS, né? Coloquei disciplina de informática e filtrei nível médio. Vamos para a primeira questão. Lembrando que se eu errar, é normal, todo mundo erra a questão, tá? Não é porque é professor que, às vezes, se você não ler com atenção, você vai errar também. Então vamos para essa primeira questão, que é lá no Pernambuco, Prefeitura de Floresta, 2015. O acrônimo BIOS é a palavra utilizada para Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída. Com relação a BIOS, é correto afirmar. Então vamos lá, o que será que é correto afirmar? É um aplicativo responsável pela proteção do sistema operacional na máquina? Gente, a gente deu uma olhada sobre isso. Será que é isso? É um aplicativo responsável pelo gerenciamento de tarefas e banco de dados de um computador executado pelo sistema operacional? É um aplicativo de gerenciamento de dados que é executado paralelamente com o sistema operacional? É um aplicativo responsável pelo carregamento do sistema operacional instalado na máquina. É um aplicativo responsável pelo gerenciamento de tarefas e dados, sendo inicializado quando o sistema operacional está totalmente carregado. Bom, o que eu posso dizer sobre essa questão? Primeira coisa que é interessante a gente notar nessa questão. Só um minuto, pessoal, caiu aqui. Continuando aqui então. A primeira opção, né? É um aplicativo responsável pela proteção do sistema operacional na máquina? Será que é isso aqui? Essa questão que fala assim, é um aplicativo. A primeira questão que eu analiso aqui é que está usando a palavra aplicativo para BIOS, tá? Para o sistema básico. Então, essa questão já é passível de anulação, tá? Porque o sistema básico ele é um firmware, tá? Ele é um firmware. Nossa, é ruim escrever aqui. Firmware, tá? Um firmware. Aqui é um E, beleza? Então ele não é um aplicativo em si, mas tudo bem. Responsável pela proteção do sistema operacional. Então essa primeira opção, não, tá? Não é isso. É um aplicativo responsável pelo gerenciamento de tarefas e banco de dados do computador? Não, não tem nada a ver. É um aplicativo de gerenciamento de dados que é executado paralelamente com o sistema operacional? Não, não é executado paralelamente, tá? É um aplicativo responsável pelo carregamento do sistema operacional instalado na máquina? Aí, aqui o que acontece, né? Nós temos que analisar, deixa eu pegar aqui uma ferramentinha para a gente poder marcar aqui. Quando a gente fala carregamento do sistema operacional, é um processo que está dentro do BIOS. A gente chama esse processo aqui de boot, tá? Então, B-O-O-T, boot. Boot é o sistema de carregamento do sistema operacional. Ele está dentro do BIOS, é um processo que o BIOS também faz, tá? Então, só não gostei da forma que está aqui. Aqui fala gerenciamento de tarefas e dados, não é isso. Então, a opção correta aqui da nossa questão é a opção D. Porém, a redação está muito ruim, tá? Então, a redação dessa questão está muito ruim. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir essa minha ferramenta aqui, pelo menos dar uma escondida aqui. Então, vou deixar só o lápis visível aqui. Deixa eu tentar deixar só o lápis visível para ficar mais fácil. Estou tentando usar essa ferramenta e não está muito fácil aqui, mas tudo bem. Então, primeiro a gente sabe que é D. A segunda opção aqui. Aqui fala de algo que eu não expliquei no vídeo, é por isso que eu gosto da gente fazer esse processo de questões, né? A gente acaba lidando com questões que a gente acabou não vendo, né? Então vamos dar uma olhada aqui.
Nos computadores mais recentes, isso aqui é da Objetiva, a banca 2023, para agente administrativo. Veja bem, para agente administrativo. Então nós temos aqui computadores mais recentes, especialmente nos modelos mais novos, o BIOS está sendo substituído por uma tecnologia mais avançada chamada UEFI, tá? Então assim, Unfilled Extendable Firmware Interface. É uma evolução do BIOS e oferece mais recursos e flexibilidade que o BIOS antigo. Qual alternativa melhor descreve a função dessas tecnologias? Então assim, o que mudou nesse cenário quando a gente fala desse novo modelo de BIOS, né? O EFI é um tipo de sistema básico diferente, tá? Que possui algumas questões mais avançadas de uso dos recursos antes de ligar a máquina, um suporte maior a ferramentas, né, e periféricos. São tipos de software de edição de imagem? Bom, a gente que viu sobre BIOS, a gente já sabe que tem nada a ver com isso aqui, certo? São sistemas operacionais concorrentes? Sistemas operacionais? Não, BIOS não é um sistema operacional. São linguagens de programação? Não. São firmwares que controlam a inicialização e o hardware do computador? Sim. Então são firmwares, são pequenos softwares instalados dentro de um chip, de uma memória ROM. Então é isso daqui. Vamos para essa aqui que fala noções de informática, Câmara de Abreu e Lima, 2024. Para identificar o BIOS, né, o sistema básico, o BIOS da placa-mãe de um computador quando ele estiver inicializando, pressione F15 para entrar na configuração do BIOS, né? Você pode checar o BIOS no item Process Type. F15. Pessoal, primeira coisa, como que nós vamos pressionar F15 se no teclado vai só até F12? Então, alternativa errada. Vamos seguir em diante. Aqui tem mais uma. 2023. Marca alternativa que apresenta a função do BIOS em um computador. Controlar o acesso à internet. Armazenar arquivos? Não. Gerenciar configurações de hardware? Talvez. Criptografar dados? Não. Executar programa de edição de texto? Não. É essa. Configuração de hardware no BIOS é feito pelo setup. Então, que é um dos 3 programas básicos do BIOS, né? Vamos lá, o BIOS, até que enfim, o BIOS, né? A FCC já colocou certo, para você ver que as qualidades das questões de banca maior tem muito mais qualidade. O BIOS, o CMOS e o setup, o microcomputador, corresponde respectivamente a componentes de. O BIOS é o que? Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. Ele vai ser hardware ou vai ser software? Se ele é um sistema básico de entrada e saída, ele não pode ser hardware, ele é um sistema. Então, ele não é hardware, ele é software. CMOS. CMOS é um tipo especial de memória, tá, utilizado para armazenar esse sistema básico. Então, ele é um tipo de hardware, ele é uma peça, ele é uma memória, beleza? Setup. Setup é um dos 3 programas contidos no BIOS. Então ele é um software. Então essa questão anulada. Aqui é para técnica informática, tá? Do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Tá aí, uma questão certa. Vamos lá para a próxima. Aqui nós estamos na Prefeitura de Mari, na Paraíba, para técnica informática, mas vamos fazer, a gente já estudou, né? A respeito do processo de inicialização do computador, analise as afirmativas abaixo, em seguida analise a afirmativa correta. O processo de inicialização do computador é denominado BOOST. BOOST, é isso? Então aí fica para você analisar. É esse o nome do processo? Deixa eu tentar pegar aqui. Não consigo abrir minha ferramenta. Tudo bem. Após o computador ser ligado, um pequeno programa chamado BIOS é executado, dando início a algumas operações que estão determinadas em seu roteiro. Como exemplo dessas operações, podemos citar a contagem de memória RAM,
Atualmente, o BIOS é gravado em um chip de memória EEPROM, ou memória flash, que permite a alteração e atualização desse programa. Então, essa aqui é uma tecnologia de memória ROM bem atual. EEPROM é um tipo de memória RAM que pode ser gravada eletricamente. A gente fez aula sobre EEPROM. Então, ela é um tipo de memória que pode ser gravada de forma elétrica. A checagem que a BIOS realiza é chamada de POST. A checagem é o POST. Então vamos lá. A checagem que ela realiza é o POST. A gente estudou sobre o Power On Self-Test, um dos 3 programas do BIOS que faz o teste quando liga a máquina. Então eu considero que a 5 está correta. Eu só tenho essa alternativa que tem a 5. Tá? Mas vamos ler a 1. Processo de inicialização do computador é BUST? Não. Onde tem 1, eu caio fora. Não. 1 não é. 2. Após o ser ligado, o pequeno programa chamado BIOS é executado, dando início a operações que estão determinadas em seu roteiro. Não tem nem alternativa aqui. Como exemplo dessas operações, podemos citar contagem de memória RAM. 3. Apenas a 3. Existe o processo de contagem de memória RAM no processo de inicialização do computador, tá? Mas é apenas essa que está certa? Só a 3? Isso aqui existe. Ele faz uma contagem de memória. Então essa eu posso considerar correta. Atualmente o BIOS é gravado no chip EEPROM ou memória flash que permite alteração. A checagem que o BIOS realiza é chamada POST? Sim. As 3 e as 5 estão corretas. Apenas a 3? Não. Apenas a 5? Não. A 3 e a 5 estão corretas. Aqui estão incorretas. Viu como o professor erra? Opa. Qual que está incorreta? A 1 está incorreta. Então, a 1 está incorreta. Então, não é apenas a 3. Não é apenas a 5. A 1 e a 3. Então, calma aí. Ou é essa ou é essa, 3. Como exemplo das operações, podemos citar contagem de memória. Sim, está correto. Então, não é incorreta. Então, não é 1 e 3, é apenas a 1. Então, tem que tomar cuidado. Ó, o professor quase caiu aqui na onda. O que a gente costuma ver e pensar no correto? Por quê? Olha que complexo. Quando você lê aqui, ó, a respeito do processo de inicialização, assinale a alternativa correta. Não é afirmação, é a alternativa correta aqui. Mas estão incorretas. Olha que complexo. Buga o cérebro, né? É aí que a gente perde uma questão, tá? Aqui, TJ da Paraíba, auxiliar judiciário, 2008. A BIOS é indispensável para o funcionamento do computador. Escolha a alternativa correta, lacuna. É um firmware, é um middleware, é um hardware, é um peopleware, é um framework. Framework, né? Não é. Peopleware nem existe, é um termo usado para tirar sarro do usuário. Então, na verdade, é um firmware. A gente já viu isso várias vezes, que ele é um firmware, que ele é um tipo de software instalado dentro de um hardware. Mais uma questão aqui, que é da Prefeitura de Pombos, 2017. Ao iniciar o computador, normalmente é exibida uma opção de BIOS, de acesso a BIOS. Alguma opção de acesso a BIOS. Qual descreve o que é a BIOS? BIOS é uma espécie de firmware usada para realizar a iniciação do hardware durante o processo de inicialização em computador compatível com IBM PC. Então esse é um exemplo, tá? Compatível com IBM PC são os PCs, né? BIOS é uma peça de hardware necessária para carregar operações básicas durante a iniciação. BIOS não é uma peça, BIOS é um sistema. BIOS é um chip responsável por carregar o sistema. Não. BIOS é um software, parte da distribuição do Windows. Não. BIOS é um conjunto específico de pentes de memória. Não. BIOS é uma espécie de firmware usada para realizar a inicialização do hardware durante o processo de inicialização em computadores compatíveis com IBM PC. Esse exemplo aqui é o que está mais... Está ruim demais essa questão, mas é o que está mais certo. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Técnico em computação.
Esse aqui é um concurso de 2009 do TJ. Vamos lá, sequência aqui do Paraná. A sequência de testes no hardware de um computador realizada pela BIOS é responsável por verificar preliminarmente se o sistema encontra em estado operacional. Se for detectado algum erro durante a inicialização, o BIOS emite uma certa sequência de bips sonoros que pode mudar de acordo com o fabricante. Processo que faz isso: o boot é carregamento do sistema operacional, read-only memory, tipo de memória, aqui nada, não existe, post power on self-test. Então temos aqui mais uma respondida. BIOS trata-se de um mecanismo indispensável para o funcionamento do computador. Esse mecanismo é ativado no momento da inicialização. São consideradas características do BIOS, exceto. Então, o que é característica, qual que não é? Fica gravado dentro do disco rígido, sendo possível alterar suas características. É ativado com o computador ligado, o momento que o sistema operacional é carregado na máquina, até o momento que o sistema é carregado. Isso é verdade. Baseado na especificação do fabricante, F2, F12, delete, permite acesso ao BIOS? Verdade. Cada fabricante é um desses três aqui, é comum entrar, e até Alt F2 também em notebook. Na inicialização, faz a varredura, verificando o sistema, avalia os hardwares. Verdade. Fica no disco rígido? Não. Então, essa é a exceção. Está errado. Não, essa questão. Ao tentar executar um software de virtualização em um computador, software de virtualização é chamado máquina virtual, é o virtual machine, tá? É quando você pega e faz com que seu computador tenha mais de um sistema operacional instalado nele. Por exemplo, você instala o Windows, instala uma VM que a gente chama, uma virtual machine. Eu posso ter dentro do meu Windows, dentro dessa máquina virtual, eu posso ter o Windows Server, Linux, eu posso ter vários sistemas operacionais para poder testar. Isso são chamados máquinas virtuais, são as VMs. É software de virtualização. Tá? Então ele está falando o seguinte: você foi executar um software de virtualização na linha PC, tá? Com o sistema operacional Windows. O usuário visualizou uma mensagem indicando que o recurso precisava ser ativado no BIOS, no sistema básico. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que para acessar o BIOS a partir do local onde será possível habilitar esse recurso, é necessário digitar BIOS no campo de busca do Windows. Ligar o computador e antes de iniciar o sistema pressionar algumas vezes a tecla de acesso a BIOS. Normalmente, delete e tem outra tecla que eu não consigo ler. Clicar no menu iniciar. Abrir painel de controle. Abrir gerenciador de dispositivo. Então, aqui é acesso ao BIOS. Vamos fazer mais essa aqui. O BIOS é denominado sistema básico de entrada e saída. Controla vários periféricos de um computador. Qual periférico é controlado pelo BIOS de um computador? Olha que interessante. Aqui, ele está perguntando qual periférico é controlado pelo BIOS de um computador. Gente, o BIOS, ele dá acesso a teclado, mouse, drives, tá? CD-ROM, por exemplo, seria um desses. Então, ele não é feito para controlar impressora, nem TV, nem mesmo a digitalizadora, tá? Mas essa questão está muito mal formulada. Aqui nós temos do Consulpan 2025. Aqui fala de novo do EFI, que é a solução moderna do BIOS. Desde a introdução do Windows Vista, Windows 7, 2007. Então, assim, é um sistema mais atual. Com o tempo, os fabricantes de computadores começaram a enviar desktop e laptops com suporte ao EFI. Certo? Lembrando que é para agente administrativo, tá? Um refinamento da BIOS tradicional, oferecendo recursos mais avançados e projetados para ser base do firmware no futuro dos sistemas. Por outro lado, o BIOS, que surgiu na década de 80, foi o sistema de inicialização padrão dos computadores por muitos anos. Embora tenha passado por algumas melhorias ao longo do tempo, o BIOS está desatualizado. E atualmente, a maioria dos computadores novos utilizam o EFI.
devido suas vantagens, com maior velocidade de inicialização e suporte de discos rígidos maiores e mais partições. Para realizar algumas configurações no computador, é necessário acessar a interface da BIOS ou EFI. Qual o procedimento técnico mais adequado para acessar essa interface? Contar uma história aqui só para dizer como que você acessa o EFI e como que você acessa o BIOS, né? Desliga o computador, ligue novamente, pressionar a tecla Ctrl Alt Del simultaneamente para acessar configurações da BIOS. Não, Ctrl Alt Del vai reinicializar o computador quando está fora do sistema operacional. Utilizar a combinação de Ctrl ESC durante o carregamento do sistema operacional para abrir a interface de configuração do firmware. Então, pessoal, essa aqui vai ser aquela mesma questão, ó. Ligar ou reiniciar o computador, pressionar F2, F10, Delete ou outras teclas específicas conforme o fabricante. Então, para cada BIOS, tem um tipo de acesso de teclas que permitem ser o acesso a ele. Então, o que a gente está vendo até agora de UEFI, BIOS, não é algo tão complexo, né? Aqui vai falar que o BIOS é um software de baixo nível responsável por iniciar o hardware e carregar o sistema operacional durante a iniciação do computador, certo? O que seria sistema de baixo nível? Então aqui é importante. Sistema de baixo nível quer dizer quanto mais baixo o nível, mais próxima à linguagem de máquina. Então, o BIOS é um tipo de linguagem mais próxima à linguagem de máquina. Então, a linguagem de programação é mais complexa. Por isso que ela é de baixo nível, porque é o nível de hardware, não o nível de usuário. Quanto maior o nível, mais fácil as linguagens de programação que a gente utiliza hoje em dia, como JavaScript, PHP, sei lá, qualquer linguagem, C++, essas são linguagens de alto nível. Agora, Fortran... existem diversas outras linguagens que são de baixo nível, que são linguagens de máquina, tá? Porque tem que ser bem baixo mesmo, porque o acesso vai ser diretamente pelo componente de hardware, é um firmware, né? E por ser um firmware, na verdade não é um software, é um firmware, ele é de baixo nível, tá? Então fica aí a dica para vocês, Banca Quadrix 2026 para assistente 1 do CRF Distrito Federal. Vamos ver o que mais aparece aqui. Por enquanto eu não errei nenhuma, isso é muito bom, né? Assinar a alternativa que indica o tipo de memória de acesso aleatório. Memória de acesso aleatório. O que que é isso? Memória de acesso aleatório, memória RAM, tá? Memória de acesso aleatório é random, é memory, né? É random access memory, né? RAM, memória de acesso aleatório, que é responsável pelo armazenamento da BIOS e do setup e que é utilizado durante o processo de inicialização da máquina. Agora aqui ficou não, ficou bagunçado, não dá para anular, essa questão não foi anulada. Gente, que loucura que tá essa questão. Aqui tá falando assim: responsável pelo armazenamento da BIOS, do BIOS, né, e do setup. Na verdade, BIOS é um conjunto. Se eu falo BIOS, eu já estou considerando que o setup está dentro. Aqui, na verdade, é ROM. Mas ROM não é memória de acesso aleatório. Mas RAM não armazena BIOS. Aqui não armazena BIOS, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, essa questão anulada, questão mal formulada. Vamos seguir em frente. 23 FGV. Boa, FGV. FGV para suporte de TI. Será que a gente precisa entrar nisso aqui? Né? Não sei. Eu acho que é suporte de TI não, né? Mas quer fazer? Vamos fazer. O técnico de manutenção de computadores Michael foi contratado para melhorar o desempenho de um computador de uma empresa, startup. Ao fazer uma breve análise no setup dos computadores, ele observou que deveria habilitar uma opção do sistema para que a transferência do conteúdo da ROM BIOS fosse efetuada para parte da memória principal e assim melhorar o desempenho da execução do código BIOS. Processo de transferência habilitado. Agora depende aqui o tipo de BIOS que ele está trabalhando, tá? Então assim, ele está falando de um recurso que é o Shadow, tá? O sombreamento do BIOS. Não cai para médio nem para
Não vai cair nível médio isso aqui, tá? Só para de TI. Aqui é um... Aqui é assistente de tecnologia da informação. BIOS, programa que armazena o chip. É um programa armazenado em um chip responsável pela execução de várias tarefas de inicialização do computador. Para garantir sua integridade, suas instruções são gravadas em um tipo de memória somente leitura, denominada memória ROM. Memória somente leitura é memória ROM. CMOS, tecnologia do chip. Então, é isso aqui. Vamos lá. Agora nós temos aqui mais uma 2016. Aqui é para técnica informática. Então a gente não vai ficar pegando técnico, não. Vamos tentar achar só o nível médio. Assistência de administração. Ó, Instituto Federal do Amazonas. Bom, 2019. Com base nos conceitos, ó lá, conceitos de hardware e software, analise as afirmativas a seguir. O software básico de entrada e saída, BIOS, é gravado na memória ROM. Em um tipo de memória ROM, isso mesmo. Assim, não é possível desinstalar o BIOS do computador, apenas atualizá-lo ou modificar as opções permitidas. Correto. O touchpad de um notebook é considerado um dispositivo de entrada e saída sensível ao toque. Sim ou não? É um dispositivo de entrada e saída sensível ao toque? Touchpad do notebook é considerado um dispositivo de entrada barra saída? E aí? Touchpad. Touchpad é onde a gente passa o dedo do mouse, ele é somente entrada. Saída não. A menor unidade de medida do computador é o bit, que representar por 0 e 1. Um conjunto de 8 bits equivale a um byte, que representa um caractere. Correto. A gente vai ver ainda grandezas computacionais. A afirmativa 1 e 3 estão corretas, porque aqui touchpad é somente entrada. Touchscreen, aí sim seria entrada e saída. Então, somente a afirmativa 1 e 3 estão corretas nessa questão. Vamos lá, por enquanto está acertando, né? Eu acho que aqui vamos ver se a gente consegue filtrar por questões difíceis. Né? Tô acertando todos, vamos tentar dificultar um pouco isso aqui. No filtro, eu tenho assinatura aqui, tá? No filtro aqui tem como colocar dificuldade. Muito fácil, não. Difícil e muito difícil, né? Só não tem graça. Vamos ver quantas vem. Agora sim, agora o bicho vai pegar, tá? Ah, só que agora vai cair. Essa aqui eu já acertei, já. Que é do Shadow. Aí vai cair mais para a área de técnica informática, isso não faz sentido. Nossa, aqui tem questão 2015 que fala um monte de coisa. Sobre configuração do setup, sobre até 486. Isso aqui, ó, são computadores 486 de quando eu tinha 12 anos de idade. Então isso aqui é da década de 90, né? Anos 90, isso aqui. Enfim. Mas é isso aí, pessoal. Acho que. Deixa eu ver se tem algum de nível médio. Eu tô tentando pegar aqui, que aqui tem muito técnico, a manutenção. Agente de fiscalização. Agora aqui caiu uma que não é nível médio, ó. O computador que um funcionário de uma organização está trabalhando passou a apresentar lentidão, dificultando o andamento normal dos trabalhos. Algumas possibilidades de causa dessa lentidão foram elencadas pelo funcionário. Muitos processos abertos ao mesmo tempo. Muitas abas de navegador abertas ao mesmo tempo. BIOS com muitos processos de execução simultânea. Memória ROM sobrecarregada com recursos do sistema operacional. O que pode de fato estar causando a lentidão? BIOS com muitos processos de execução e memória ROM sobrecarregada, essas duas não podem. Então, se tiver assim, se tiver a 3 e a 4, pode tirar da lista. Não pode, não pode, não pode, não pode. Sobrou só essa. A gente não precisa nem ir muito longe. Conhecendo somente o que não pode, entendendo de BIOS, vocês resolveram essa questão. Sobrou só essa. Tá? Então, legal. Técnica informática, não. Técnico. Então perceba, a maioria das questões de BIOS, aqui difíceis, é para técnico, tá? Aqui caiu para prefeitura de Campo Largo. Aqui são componentes básicos do computador, né? Não sei nem por que tá aqui. Tem tanta coisa aqui, né? Que fica até difícil da gente falar, mas
Gabinete, teclado, mouse, monitor. Aqui ele está falando que o gabinete é como se fosse tudo que está dentro daquele gabinete, né? Mas ele é uma peça só. No gabinete tem placa-mãe, disco rígido, processador, teclado, mouse, placa de vídeo. Tá muito mal formulado isso aqui. Tá muito louco essa questão. Né? Quem fez aqui foi o núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná em 2011. Tá até difícil de responder, tá? Tem que entender o que eles querem. É para a prefeitura, provavelmente é isso que eles querem, tá? Mas placa-mãe, disco rígido, processador, teclado, mouse, monitor, placa de vídeo. Então, unidade lógica e controle aritmético, isso aqui está dentro do processador. Memória RAM, BIOS, barramentos, são componentes básicos. Mas memória RAM é básico, né? Tem que ter. Unidade central, processador, memória principal. Então, assim, eu acho que é isso, mas está muito mal formulado. Tá como E. Ó, tá muito mal formulado. São componentes básicos de um computador. Unidade central de processamento, que é o CPU. Memória principal. Sistemas de entrada e saída. E aí? Placa de vídeo. E cadê o sistema operacional? Não dá para entender. Essa questão aqui tá péssima, muito mal formulada. Então deu como certo essa aqui, ó. Tá? Horrível, questão horrível. E aqui, área administrativa, dispositivo de câmera digital usado para capturar imagens. Aqui está falando o dispositivo de uma câmera digital. BIOS, nada a ver. Para capturar imagens, não dá para entender. Também tem essa questão assim, mas que é 2002, né? Não faz nem sentido resolver uma questão dessa, né? Quando a gente pegar a questão, sempre é bom também fazer o filtro e manter o filtro aqui, ó, nos últimos anos, né, para a gente pegar a informática atualizada. O que era câmera digital naquela época não serve mais para hoje, né? Já é totalmente diferente. Então sempre arrumar o filtro e aplicar o filtro com essas datas aqui, ó, pelo menos uns 5 anos, né? Pegar questões mais recentes e tal, né? Apareceu de novo essa Shadow aqui e assim vai, né? Olha que legal. Aqui fala de várias coisas que a gente vai entrar ainda, ó, são memórias secundárias, enfim, tem nada a ver. Então acho que de BIOS a gente zerou nossa revisão, espero que você tenha gostado. Se está gostando das aulas, assista aqui, ó, se inscreva no Clica Ali Questões de Concurso. Conheça também o Clica Ali Informática, né? Só @Clica Ali e vai dar uma olhada nos playlists, pega desde a primeira aula para você aprender tudo sobre noções de informática. E bora!